No quadro Na Estante de hoje, que já está no clima Dia das Crianças, vai falar sobre a série de livros A Revolução das Princesas. Nos contos de fadas, as princesas costumam ser descritas como seres frágeis que precisam ser salvas de algum perigo por um herói que é sempre o príncipe encantado. São contos como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Bela Adormecida. Para as crianças, principalmente para as meninas, essas histórias podem reforçar ideias de que as mulheres dependem de um príncipe para viverem felizes para sempre. Mas uma série de livros buscou atualizar os contos. É a coleção A Revolução das Princesas. Entre as autoras está a escritora Clara Verbuck. Clara, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. E você adaptou aí, como é que você atualizou a história da Pequena Sereia, que no conto original do Christian Andersen, a sereia tem que abrir mão da própria voz para ficar com o par romântico? Então, na verdade, tem muitas mulheres que ainda abrem mão da própria voz e, né, na história da humanidade, aí abriram mão da voz, não, às vezes não nem por opção, mas porque não podiam ter voz mesmo. Eu escolhi a Pequena Sereia por causa disso, porque ela abre mão da voz, e a voz é isso que a gente tem, a nossa maneira de se comunicar, de existir, né, de falar. A minha Ariel, ela não quer casar, não está buscando um príncipe, ela conhece um rapaz, fica amiga dele, é do namorado dele e vira a rainha do mar e convence o pai dela que ela não tem que casar com ninguém. Ela salva ele, mas não é uma coisa de salva o príncipe e eles se apaixonam, não tem uma inversão de papéis. Né, que às vezes é isso que se espera também, ela que salva. Primeiro que já chega de mulher salvando o homem também, porque na realidade muitas vezes esperam que a gente faça isso, né? O cara tá lá perdidão na vida e uma mulher vai vir salvá-lo. Ninguém tem que salvar ninguém, ninguém é metade de nada, né? Cada um é uma pessoa inteira e tem que saber disso para então buscar um par romântico, porque isso também não é uma coisa tão importante assim quanto é colocado, né, no imaginário de felicidade, de normalidade, né? A gente não precisa casar para ser feliz. E outra coisa, feliz para sempre não existe porque todo mundo morre. E essa imagem, né, da princesa como um ser belo e perfeito que a gente tem nos contos de fada tradicionais podem até trazer uma baixa autoestima para as meninas. Quando a gente muda, né, esse lugar da princesa em que ela é a heroína da própria história, isso pode incentivar os pequenos leitores, né? Sim, com certeza. Por mais que, né, não pareça, a literatura, os seriados, a televisão, o cinema, influenciam a nossa formação, né? As personagens femininas com as quais a gente se identifica ou não se identifica, né? Porque muitas vezes eu me vi na minha infância dizendo, se isso é ser mulher, então eu não sou mulher. E não era exatamente isso, né? Era só que esse estereótipo de mulher que me apresentavam não me servia, não servia para a minha personalidade, que já era bem, né, bem forte na época, porque eu tive outros estímulos na minha casa. É muito importante que as meninas tenham exemplo dentro da dramaturgia, da ficção, de que elas não precisam depender de ninguém. E além da Revolução da Ariel, né, que é o livro que você escreveu, a gente tem as outras histórias aqui que fazem parte dessa coleção, a da Bela Adormecida, da Cinderela e da Rapunzel, que também, né, trazem heroínas aí, donas, né, da própria história. E uma coisa interessante nessa coleção também é que as ilustrações, elas trazem a diversidade cultural e racial do Brasil, então as meninas podem se enxergar ali, né, se sentirem representadas. Com certeza, não é só do Brasil, né, as princesas da Disney são todas brancas. A Tiana, que é da Princesa e o Sapo, foi a primeira. Então, aí tem a Pocahontas, que é indígena, mas também estava sendo salva, né? A história da Tiana já é um pouco mais moderna, já muda um pouquinho. Mas todas as princesas são brancas e, né, essa não é a realidade nem do Brasil e nem do mundo, né? Porque pessoas brancas mesmo, são poucas, né? Com certeza. Tá certo, então. Obrigada, Clara, pela sua participação aqui. Tá aí, então, na estante de hoje. A gente falou sobre os contos de fadas, que as princesas possam ser donas das suas próprias histórias. E a gente se vê no próximo Na Estante.